Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast sobre as águas. Esse podcast que acontece uma vez na semana, onde nós convidamos aí sempre um profissional que atua na área de água, seja com hidrologia, com hidráulica, drenagem, recursos hídricos, né, modelagens, etc. Então nós convidamos sempre um profissional que atua nessa área, que toca ali no tema de águas, para compartilhar um pouco aqui da visão das experiências aqui no canal, tá? Então, nós temos aqui toda terça-feira, às 8 horas da noite, um novo episódio do podcast sobre as águas. Se você ainda não assistiu os outros episódios, você pode voltar no canal depois desse vídeo aqui e assistir a nossa playlist sobre as águas, que todos estão gravados lá, né? Nós temos já 19 episódios, então já passaram diversos profissionais da área de águas, de drenagem urbana, drenagem rodoviária, hidrologia, mineração e por aí vai, né? Então, depois você pode fazer uma maratona lá e assistir a playlist também com todos esses profissionais. Antes da gente começar também, pessoal, queria já pedir para vocês, se vocês gostam, né, de assuntos como esse, voltados à área de água, que você já deixe o seu like aqui no vídeo. Você sabe que o algoritmo do YouTube, ele divulga mais esse conteúdo quando ele entende que esse conteúdo ele é relevante. E para ele entender se o conteúdo é relevante ou não, ele mede número de views, número de cliques, número de curtidas, número de compartilhamentos, né? Então deixa o seu like para ajudar a plataforma a divulgar esse material para outros profissionais, estudantes, né, que estão ali precisando esclarecer muitos pontos ali dentro da área de águas, tá? Se você já conhece algum engenheiro, algum colega de trabalho, algum estudante que está na graduação, na pós, tal, que tem interesse também nessa área, que você já conhece essa pessoa, clica no botãozinho de compartilhar e já manda direto também para essa pessoa, do seu grupo aí do WhatsApp de engenheiros, técnicos, estudantes, para a gente fazer essa informação chegar também para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho de se inscrever, ative o sininho, porque a gente coloca vídeo diário aqui no canal, tá? Então, todos os dias tem um novo vídeo aí para vocês. Toda terça-feira, podcast sobre as águas às 8 horas da noite. Toda quinta-feira, uma live técnica também sobre algum tema que toque no assunto águas, tá bom? Então, sejam bem-vindos mais uma vez aí a esse episódio. Eu queria já chamar aqui para a sala, né, uma pessoa que eu admiro bastante, estou até conversando com ele aqui em off, né, que eu fiquei muito feliz com a presença dele, com o aceite dele, né, nesse episódio do podcast. Já tive aula com ele, já foi meu professor na Unicamp, né, e uma grande referência aí para todos nós que atuamos com a área de águas, né? Então, queria convidar aqui o Zuf para falar com a gente nesse episódio de hoje. Então, Zuf, mais uma vez aí, agradecendo, né, mais uma vez sua presença, seu aceite, né? Entrei em contato com você ali no LinkedIn, se eu não me engano, para a gente fazer o convite. Você, assim, de uma forma muito acessível, já respondeu, já deu o aceite, né? Já deu um ok. Eu fiquei muito feliz porque, como eu estava falando para você em offline, tive aula com você em 2014, 15, se eu não me engano, né? E ali foi um divisor de águas, né? Quando a gente está falando de águas, né? Foi um divisor de águas ali na minha carreira acadêmica, profissional. Despertou um interesse muito grande, né? Nessa área de águas, de buscar mais informação, de estudar. Então, realmente foi um ponto ali de mudança, né, que eu tive ali, graças ao seu excelente trabalho ali como professor e nessa missão aí tão árdua, né, de dividir o conhecimento e sempre atualizar os alunos, e sempre novos alunos chegam e fazer esse trabalho de atualização, capacitação. Então, assim, fiquei muito feliz mesmo, porque você é uma pessoa que eu admiro bastante, tenho muito respeito aí pelo seu trabalho e ficamos honrados aqui com a sua presença no nosso canal, tá bom? E eu queria já que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Se alguém não te conhece aí, já está por dentro quem é o Zu. Bom, José Carlos, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu também fiquei muito feliz com isso, principalmente vendo ex-alunos, né? Fazendo isso também, trabalho de divulgação, né? Da engenharia, né? Das águas, né? E o nosso país, um país continental, ele precisa realmente, né, de profissionais dessa área, porque nós temos diferentes climas, né? Tem regiões que têm sobra de água, né? Tem excesso e outras nem tanto, né? Com falta. E todas as obras de engenharia são necessárias, né? Estudos de hidrologia para fazer dimensionamentos de obras hidráulicas e assim, e outros estudos, né? Disponibilidade hídrica,
enfim, aquilo que você vem falando em todos os teus vídeos, né? Bom, meu nome é Antônio Carlos Ulfo, eu sou formado em Engenharia Civil pela Unicamp. Aí eu fiz mestrado pela Escola Politécnica da USP, em Hidráulica e Saneamento. Depois o doutorado eu comecei na Escola Politécnica, acabei terminando na Escola de Engenharia de São Carlos. Depois estive no Canadá, na Universidade de Toronto, por um ano, na Engenharia Ambiental, né, no Departamento de Engenharia Civil. E sou professor da Unicamp desde graduado, né? Eu entrei na Unicamp como docente e eu tinha 2 anos de experiência em projeto de drenagem urbana. Eu trabalhei em São Paulo, numa empresa de consultoria e engenharia, né? Que é Figueiredo Ferraz. Engenharia consultiva, né? Consultoria e engenharia de projetos. Trabalhei com drenagem urbana, drenagem ferroviária, rodoviária. Trabalhei na Norte-Sul, né? Fiz drenagem da Norte-Sul. E depois eu entrei na academia, né? Eu fui convidado a voltar, né, como docente, aí que eu comecei o mestrado e doutorado, e de lá até hoje, né? Hoje eu sou professor associado, 5.3, é uma referência da Unicamp. Bom, acho que esse foi o currículo. Não, legal. E aí, pessoal, só destacando que o que o Zufo comentou foi um baita de um resumo do currículo dele, né? Porque eu estava falando para ele, se a gente fosse falar o currículo completo, ia ser um episódio só falando ali todas as capacitações, né, experiências dele, então realmente é extremamente gabaritado aí. Ô Zufo, já para a gente começar então no tema de hoje, eu estava dando uma olhada até no artigo que você compartilhou, que na época também das aulas lá 2014, 2015, né? Foi bem o período que você tinha produzido o artigo. E se eu não me engano, em até algumas aulas você reportou algumas coisas nas aulas, algumas informações, né? E o que chama muita atenção logo no começo que você coloca, né? Que o homem não tem o poder de alterar o clima no nosso planeta. Não somos tão poderosos assim, né? E uma coisa também que eu acho muito bacana nos seus trabalhos e nos seus artigos é essas colocações assim que tem assim uma conexão muito grande com engenheiros que talvez não estão tão avançados no tema, né? Então isso chama atenção, como a gente vai falar na sequência também, que você aborda até no artigo também, dos efeitos Noé, efeito José, que é conhecimento comum, né? Até o pessoal que não é engenheiro consegue até entender um pouco, né, essa questão devido a essas colocações. Então, logo de cara, Zufo, essa questão, né, de que o homem não tem esse poder, né, supremo de mudar o clima do planeta, mas sim esse microclima e tal. A gente já viu nas mídias muitas vezes colocações de que o homem estava mudando o clima de uma forma assim, parecia que estava dando um superpoder, né, ao ser humano, né? Na sua visão, o que você acha que acontece quando a gente vê essas informações? É realmente uma falta de conhecimento mais aprofundado? É algo que foi disseminado e depois caiu por terra depois de um período? Como que você enxerga isso na realidade, Uso? Olha, eu já acreditei nessa teoria, né, de aquecimento global, de que o homem era responsável por essas mudanças. Mas como eu trabalhava muito com dados, né, de chuva, de vazão, você não enxerga essas mudanças nessas séries. Você enxerga justamente o oposto. Você enxerga um comportamento cíclico de longo período. Na verdade, são vários ciclos dentro desses registros, né? E uma coisa que está ficando bastante clara é quando a gente pega as séries, que agora que o Brasil começa a ter séries longas, porque quando eu comecei, né, 35 anos atrás, as séries eram curtas, praticamente a metade do comprimento que tem hoje, né? E a gente percebe que um período seco, longo, a gente já viveu entre 36 a 75. Então, nesse período na história brasileira, você tem um grande êxodo rural, né? As populações, elas deixam o campo, que era 2/3 da população brasileira, era rural, e hoje nós temos mais de 80% urbana. Então, houve essa migração justamente por fatores climáticos, né? Nós tivemos uma redução das precipitações na região centro-sul do Brasil, e que produzia muito, e essa redução de apenas 10% da precipitação na média de longo período, ela tem um impacto muito grande na produtividade agrícola, né? Então, cai a produtividade agrícola,
e as famílias eram grandes no campo, que eram pequenas propriedades, né, que a mão de obra era familiar, e eles acabam deixando, sendo obrigados, né, a procurar oportunidades na cidade, uma vez que a produtividade agrícola caiu, eles não conseguiam mais manter todo aquele contingente de pessoas no campo. Então, começa a haver essa evasão. E justamente nesse período seco, a calha do Tietê, por exemplo, em São Paulo, e a do Pinheiros, né, que foi retificada, elas não eram ocupadas justamente porque sempre sofriam pelas enchentes. A população deixava aquelas regiões, né, das várzeas do Tietê, só usava mesmo para campeonato de várzea, né? Então, se tivesse enchente, interrompia o campeonato, depois que as águas baixavam, voltava o campeonato. Então, era isso que acontecia na época. E também devido ao grande número de mosquitos que tinham naquela região, que era muito brejosa, e traziam doenças, então evitava. E nesse período, justamente nesse período seco, de 36 até 75, foram construídas ou retificadas, né, os rios, primeiro o Pinheiros, depois o Tietê. Então, deu a falsa impressão de que a retificação dos dois rios tinha acabado com as enchentes em São Paulo. E a partir de 76, o regime começa a voltar a chover mais. Então, de 76 até 2012, nós tivemos o quê? As enchentes novamente das marginais do Tietê, só que agora toda ocupada, né? Porque é por causa da retificação do rio, construção das marginais, depois você teve a ocupação dessa área ao longo dessas décadas secas. Foram 4 décadas, né? Foram exatamente 40 anos. E nas 3 décadas seguintes, de 76 até 2012, nós vimos, às vezes no verão, de 3 a 5 vezes na semana, isso em janeiro e fevereiro, o Tietê transbordando da sua calha e parando toda a marginal. Isso era notícia diária, né? No verão, era todo ano isso acontecia. De 2012 para cá, não aconteceu mais, porque nós voltamos no mesmo ciclo mais seco que já vivenciamos de 36 até 75. É mais ou menos, tem local que começa um pouquinho antes, um pouquinho depois, é a diferença de 2 a 3 anos. E essas são chamadas variações decadais. E que em 2014 eu publico esse artigo sobre o Sol, o motor das variedades climáticas, e usando o nome de efeito José justamente porque facilita o entendimento, né? O que é uma variação decadal? O efeito José, você vai imaginar, né? O período de vacas gordas e vacas magras, só que em vez de 7 anos, são décadas, que pode variar de 3 a 5 décadas, né? A duração. Então, nós estamos no início ainda do período seco, que deve durar mais 2 décadas ou 3 décadas. Sim. E também Zulfo, nessa colocação aí que você fez, né, do efeito José e tal, nessa visão que você começou a falar também, né, de que já acreditou nessa questão do aquecimento e tudo mais, bom, a gente passa de uma visão de clima global, onde o ser humano não tem esse superpoder, que muitas vezes a gente vê até na mídia, né, hoje em dia nem tanto, mas alguns anos atrás foi muito colocado isso na mídia e tal, esse superpoder. Então a gente passa dessa visão de clima global para uma visão de microclima, que aí sim o ser humano pode ter vamos colocar assim, uma interferência, gerar um impacto ali um pouco mais significativo, né? Se a gente pode colocar assim. Para o pessoal que talvez nunca ouviu esse termo, né, que desconhece dessa questão de microclima, o que seria, qual poderia ser essa mudança gerada em um microclima, né, numa região, por exemplo, aí em Campinas, né, e o que essa mudança poderia gerar efetivo, né, nas nossas obras de infraestrutura, né? Até citando um outro trabalho seu, se eu não me engano, Equações de Chuva São Eternas, né, o título, né? Eu acho que você comenta bastante essa linha também, dessa mudança no microclima de Campinas, da equação de Vieira de 81 e tal, né? Então, para quem não conhece, o que seria essa mudança nesse microclima e o que ela poderia afetar nas obras que a gente tem contato, né, nos canais da cidade, né, nas obras de drenagem? Então, quando a cidade cresce, ela era uma zona rural, depois ela vai se expandindo, né, vai havendo impermeabilização. Então, a capacidade de retenção ou de absorção de calor do Sol, porque o Sol ele emite luz, que são comprimentos de ondas curtas, então ela atravessa as nuvens, né, a atmosfera. Qualquer corpo recebe essa luz, tem uma cor diferente. Então, de acordo com a cor, esse corpo vai absorver mais ou menos energia.
e aí ele vai refletir essa energia de uma outra forma, né? Em forma de calor, que aí é um comprimento de onda longa. E o comprimento de onda longa já não atravessa a nuvem, então a nuvem passa a ser uma barreira e vira justamente o efeito estufa, né? O efeito estufa natural. A Terra, ela sobrevive justamente por causa do efeito estufa que a nossa atmosfera proporciona ao planeta, porque nós recebemos energia, quantidades de energias diferentes, né, de acordo com a latitude do planeta, e esse efeito estufa faz com que esse calor absorvido, ou essa energia absorvida, seja redistribuída no globo. Então, nós temos até o planeta Terra, ele recebe, planeta Terra não, todos os planetas acabam recebendo a luz do Sol como um disco, né, como se fosse um disco plano, mas ele irradia esse calor que ele absorveu, essa energia que ele absorveu, como uma esfera. Então, a área dele de perda é maior do que a que ele recebe. Só que a quantidade que a gente recebe do Sol, ela é muito grande, né? Se você for comparar em termos de energia ou de potência instalada de hidrelétricas, por exemplo, no Brasil. Acho que, eu não lembro exatamente quanto tinha no texto, mas acho que era 1 milhão de Itaipus, né? Por minuto que a Serra recebe. São 10 bilhões de vezes a potência da Itaipu. Né? De Itaipu, exatamente. E são 9 vezes 10 elevado a 20 litros de gasolina consumidos por minuto. 10 milhões de vezes a produção mundial de petróleo, né? Para a galera ter uma noção da quantidade de energia. Né? Exatamente. Então, por isso que eu falo que o homem não é tão poderoso, porque só uma pequena variação da quantidade de energia que o Sol emite, porque apesar que a gente usa uma constante solar para calcular aquecimento, né, em painéis solares, né, aquecimento, aqueles aquecedores solares que tem, a gente usa a constante solar para vários cantos, mas é uma média, né, porque como a Terra gira em torno do Sol, não é exatamente uma circunferência, né, uma elipse, então você tem, e a Terra também inclinada, você tem períodos do ano que está mais próximo do Sol e períodos mais longe. Então, só isso já teria uma diferença grande da quantidade de energia que a Terra recebe. Mas também o Sol, ele não é o mais... Ele também a gente pode considerar um ser vivo, né? Ele é dinâmico, né? Toda a movimentação do Sol, ele emite quantidades diferentes de energia. Então, quando ele está mais ativo, ele tem mais mancha solar, então ele emite mais energia. Quando ele está mais brilhante, com poucas manchas solares, a emissão de energia é menor. Então, a pequena diferença dessa quantidade de energia, de 10, né, elevado a 20 zeros ali de litros de gasolina sendo queimados, você tem 1% disso, é uma quantidade muito grande. 10 bilhões de Itaipu, 1% disso seriam quantas a menos, né? Você tem uma quantidade significativa de energia. E a gente não percebe essa variação, mas a gente consegue perceber ao longo do tempo que tem ano que é mais quente, tem ano que é mais frio, tem ano que é mais seco, tem ano que é mais úmido. Então, essa sensibilidade tem. Então, de um ano para o outro, o clima não é igual. Ele varia, só que ele tem um comportamento repetitivo. Tanto é que nesse artigo eu coloco, que eu escrevi ele no final de 2014 e foi publicado em janeiro de 2015. Eu só fiz um paralelo entre 2014 e 1953, por causa da seca, né, que nós estávamos tendo em 2014, era exatamente igual, não vou falar exatamente, mas ela é muito coincidente com o que aconteceu em 53. E depois eu continuei pesquisando, em 2015 foi igual a 54. Então, nós temos o que aconteceu em 53 e 54, se repetiu em 2014 e 2015. Então, isso mostra que é um padrão climático que foi reproduzido. Então, as condições que chegaram naquelas situações foram iguais a de 53 e 54. Por exemplo, em 53 foi registrada a maior enchente no Rio Amazonas, com 300 mil metros cúbicos por segundo chegando ao Atlântico. Em 2014 foi a segunda maior da série, com 270 mil metros cúbicos por segundo chegando ao Oceano Atlântico. Nós tivemos a seca em 53 no Sudeste e Centro-Oeste, e no Nordeste, em 2014 também. Houve seca no Centro-Oeste americano em 53 e 2014. Nós tivemos enchentes na Europa em 53, e enchentes na Europa em 2014, seca na China, nos dois, e enchente no Japão. Aí, quando nós checamos esses 2 anos, a mesma coisa. Aí, em 2015, nós tivemos enchente em Hudson, no Texas,
em 54 e 2015, enchente no norte da Inglaterra. Então, os mesmos fenômenos climáticos ocorreram nos mesmos locais nos 2 anos seguidos, 53, 54, 2014 e 2015. Então, não é, se por acaso a explicação fosse aquecimento global, em 53 e 54 não existia Transamazônica, então não estava, você estava ainda desbravando o Oeste Paulista. Então você tinha várias das justificativas hoje, né, de quais os motivos das mudanças climáticas não existiam em 53, os mesmos fenômenos foram observados. Então a resposta é outra, né? Então, a resposta que eu acho é a repetição de um padrão, quer dizer, são comportamentos que se repetem ao longo do tempo, só que numa escala maior do que o nosso tempo médio de vida, né? Se repete a cada vez, se ela dura 40 anos, muita gente não consegue viver esse período inteiro, ou passa a vida inteira profissional trabalhando dentro desse período. Sim, não, perfeito. E essa visão também, né, que você colocou do Sol como um ser vivo, né? Eu lembro até das aulas que você colocava aqui, o ciclo hidrológico, por exemplo, né? Como o nome diz, ele é um ciclo, né? Então ele não vai ter um começo, um fim, ele é um ciclo, né? Mas se a gente fosse colocar um start, seria o Sol, né? Então, o Sol, como até você comenta aqui no artigo, os 4 ciclos, né, que o Sol tem, cada ciclo mais ativo, menos ativo, com uma duração maior ou menor. E quando a gente faz essa relação e começa a ter uma noção desse efeito escala, né, comparando com Itaipu, né, comparando com consumo de gasolina, a gente vê a quantidade de energia que fica muito claro, né, que qualquer vírgulazinha, qualquer mudança ali que o Sol tem aqui é um ser vivo, vai impactar muito na Terra, né? Então, acho que isso acaba justificando muito mais do que esse superpoder do humano, né? Porque a gente é muito mais vulnerável a essas pequenas mudanças, né? E até dentro dessa linha, o Zufo, na questão que você comentou também de séries históricas, né, que quando você começou a trabalhar tinha séries menores, obviamente, 35 anos atrás, e hoje em dia já está o dobro de extensão, né? Se você pudesse comentar a importância, né, da gente trabalhar com séries longas, né, para fazer uma avaliação correta hidrológica, e seguido, né, dessa análise hidrológica, um dimensionamento hidráulico de obras que a gente vê no dia a dia, né, de reservatórios, de canais, de piscinões, né? Qual que é a importância de a gente ter essa série mais longa para essa análise? Então, eu tropecei com isso em 2014, que foi a sua pergunta, eu acabei fugindo, né, da resposta. Lembra da equação de chuva de Campinas? Sim, da microclima, né? O Vieira, ele pegou justamente o período mais seco da série histórica e determinou a equação dele. E quando eu fui fazer o estudo em 2014, em 2004, já tinha entrado no período úmido. Então, estava chovendo mais, né? Então, fui fazer uma equação para ver qual que era a diferença. E a diferença chegou a 40% para uma duração de 1 hora para 100 anos. Então, assim, olha, a gente está errando muitos projetos de drenagem urbana porque a equação está subestimando. Mas por que ela está subestimando? Será que por causa das mudanças climáticas está aumentando a chuva? E tinha outra informação, é que desde 74 tinha sido concluído 3 dos reservatórios do sistema Cantareira. Então, os ventos predominantes na região vinham dali. Será que seria o aumento da umidade na região que tem aumentado a chuva em Campinas? Mas aí, gente, não. A cidade aumentou, como eu falei, né? Era a zona rural, foi criando uma mancha urbana. Aí que aumenta a quantidade de energia que é retida. Então, essa região ela fica mais aquecida e o fenômeno convectivo aumenta. Então, quando a cidade vai aumentando, respondendo a sua pergunta anterior, ela vai aumentando a frequência da ocorrência de chuvas intensas. Né, porque ela tem que ter a chuva convectiva, né, que é a chuva que vai causar chuva intensa, ela vai repetir mais vezes, porque é uma área quente maior, e a própria natureza procura diminuir esse gradiente de temperatura, né, para manter mais equilibrado. Então, por isso que chove. Quando tem um vulcão em erupção, também chove, por causa do calor, ele muda, né, o equilíbrio da região, né, porque esquenta demais, então vem a própria natureza esfriando e chove durante as erupções também. E isso acontece nas cidades, né? Se fica uma mancha urbana muito quente, aí vai ocorrer aumenta a frequência das chuvas e isso vai causar um aumento também das intensidades, né? E vai afetar justamente as obras de engenharia. E agora você, falando por que é importante considerar séries longas? Justamente para você identificar esses períodos longos mais secos e mais úmidos.
Porque a gente aprende em estatística que quanto maior é o número, né, o comprimento da série histórica, a gente consegue definir com mais segurança os parâmetros estatísticos, né, as estatísticas da amostra, média do seu padrão. Então, assim, quanto maior for o número, melhor. Só que se você mistura estatisticamente esse período longo seco do período mais longo úmido, você tem as estatísticas são diferentes. E quando você junta tudo, você vai pela média. Aí você erra os extremos positivos e os negativos. Você erra projeto para disponibilidade hídrica e erra projeto de drenagem urbana, por ignorância desse comportamento cíclico, né, de longo período. Então, nós temos que identificar nessas séries de chuva qual que é o período seco e qual que é o período úmido, e tratar como séries independentes. Você vai ter, eu já calculei, em Campinas, e a diferença, a média até que não muda tanto, mas o desvio padrão, que a gente usa como parâmetro das equações, lá para determinar a vazão de enchente, por exemplo, do Gamble, você usa a média, mais um fator de frequência que multiplica seu desvio padrão. O desvio padrão ele tem a diferença do período seco para o úmido de 30%. Então, a diferença vai dar impacto muito grande na tua estimativa. Então, se você pegar no período longo seco e o período longo úmido, fazer os cálculos separados, você tem uma diferença muito grande nas estimativas. E quando você coloca tudo junto, ele fica no meio termo dos dois. E aí não atende nenhum dos extremos, nem o máximo, nem o mínimo. Não, perfeito. Acho que a questão do microclima fica bem clara, então, né, dessa mudança, vamos colocar regional, né, devido a esse aumento da mancha, né, então aumenta também essa precipitação, e além de aumentar até a intensidade, a gente começa a ver os efeitos também oriundos dessa maior intensidade, que, por exemplo, quando a gente vai utilizar um método chuva-vazão, SCS, por exemplo, a gente leva em consideração a umidade antecedente do solo, né? Então, se a gente está sempre tendo chuva, a gente está saturando mais o solo. Então, a próxima chuva pode ser que tenha até a mesma intensidade, mas ela vai encontrar menos espaço para infiltrar no solo, e isso vai resultar num maior escoamento superficial. Então, começa a gerar um efeito cadeia ali, né? Que muda realmente muito. E como você colocou no trabalho lá de Campinas, pode chegar até 40% ali, pegando a equação que foi criada no período seco, né? Se eu não me engano, o sistema Cantareira também, né, foi desenvolvido com uma série mais curta pela época, né? E acabou tendo um resultado similar, né? Então, ele foi dimensionado com os dados disponíveis na época, que era em torno de 42, as séries tinham de 22 a 27 anos de extensão. Então, ele pega justamente o período seco, de 42 até 67, mais ou menos, porque ele foi iniciado a construção em 67, a primeira fase terminou em 74, quando ele foi inaugurado a primeira fase. Então, ele foi dimensionado para o período longo seco. E no período longo seco, você tem chuvas menores, né? E aí, quando você vai dimensionar um reservatório, o que te interessa são as grandes variações do período da vazão máxima com a vazão mínima, né? Porque você precisa manter uma vazão regularizada, então esses excedentes vão compensar a falta. Mas como essas diferenças de máximo e mínimo são menores do que no período úmido, você tem um volume necessário. Só que quando ele foi concluído em 74, logo em 76 começa a chover mais. E a segunda fase ficou concluída só em 82, onde ele foi também, né, com um reservatório recém-construído, que era o Jacareí e o Jaguari, né, que é os dois, que é 82% do volume do sistema Cantareira. Ele ficou pronto em 82, e no verão de 82 para 83 teve o efeito El Niño, que ficou na região sul e sudeste do Brasil, e que a chuva veio praticamente o dobro da média anual. E mudou tudo, né? Principalmente quem sofreu muito foi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. E a bacia São Paulo também sofreu, mas a bacia do PCJ não sofreu tanto, porque como o reservatório estava cheio, ele encheu em 6 meses, o que o normal seria de 3 a 4 anos para encher os reservatórios. Ele encheu em apenas 6 meses, justamente por causa desse fenômeno. E o que aconteceu depois, quando nesse período que aumenta a precipitação média, que eu falei que sobe nesse período longo, o número com registros de chuva diminui. Eu cheguei a calcular 70 e poucos dias a menos quando nesse período longo mais úmido do que o seco anterior, correspondente. E isso faz com que haja uma concentração dessa chuva total anual, que é maior, no período mais curto, né, que é primavera e verão. E isso faz com que você tenha, então, uma altura média
maior. Então, você tem maior incidência de enchentes, né? Justamente nesse período. E o anterior, não, você tem um número maior de dias de chuva e o total anual é menor, então você tem chuva média diária dos dias de chuva mais baixo. Então você não vê enchente, como você não está vendo mais o Tietê sair da calha e invadir as marginais do Tietê. E aí aconteceu no sistema Cantareira foi isso, ele foi dimensionado para uma situação mais seca, que as variações eram menores, e depois ele foi operado numa situação mais extrema. E ali você teve um problema de gerenciamento depois, né? Porque você tem, ao mesmo tempo, um aumento dessa variação entre período chuvoso e período seco, né? Com os extremos maiores, e um período longo mais seco, né? Dentro do próprio ano, né? No período seco, e que você precisaria de volume maior para manter a mesma vazão regularizada. E isso faz com que o pessoal no gerenciamento desse sistema ali tem que arrancar os cabelos, né? Porque você tem que manter aquilo que foi projetado numa situação e está sendo operado em outra. Só que agora nós voltamos para a região que ela foi dimensionada, né? Mais seca. Não, perfeito. E nesse período mais chuvoso também, o sistema produzia mais água. Agora, entramos no período seco, diminui a produção de água e você tem outro problema, né? Nós estávamos numa situação mais confortável com produção de água, e agora nós voltamos para a situação anterior, mais seca, também impactando a disponibilidade hídrica. Como na largada, né, já teve essa falha, vamos colocar assim, pela falta também de dados, né, na época, né, esse delta ele ficou menor do que deveria ser, né? Isso. Então não pegou o extremo nem máximo nem mínimo e agora a gente tem que se virar com isso daí e fazer a melhor gestão possível, né? Mas exatamente, você refazer o sistema, né, daria hoje para avaliar melhor, né, esses extremos, né, máximos e mínimos para ter uma gestão mais facilitada, mas como já está executado, agora é um cenário diferente, né? E aí, Zufo, até você já comentou um pouco também sobre o efeito José, né? Queria que você comentasse, o pessoal também conhecer o efeito Noé, né? Que também é colocado no trabalho, né? E um pouco dessa distinção desses dois efeitos. Tem essas referências bíblicas, acho que todo mundo todo mundo não, né? Mas grande parte já vai assimilar bem, né? Só pelo nome José ou Noé, né? Mas se você pudesse colocar o pessoal também com uma visão hidráulica e zoológica, né? Então, o Noé seria assim, você está num determinado comportamento hidrológico e num ano vem uma chuva extremamente fora do comum, inunda tudo, e do ano seguinte não acontece mais nada, volta para um outro padrão. É o que eu falei, de 82 para 83, que teve esse efeito El Niño que ficou no sul do país, esse foi o nosso Noé. E em 2014 e 15, que nós estávamos com seca aqui no Sudeste, o Peru estava no seu efeito Noé. Está tendo enchente no Peru, que acontece uma vez a cada 200, 300, 400 anos, eles estavam lá sofrendo toda a costa ali da América do Sul, inclusive na região amazônica, chovendo demais, tanto é que teve a segunda maior enchente, né, do Amazonas, porque naquela região estava tendo efeito Noé. Depois não aparece mais, ela é fora do normal, né, no caso de 82 e 83, que eu falei, ela choveu praticamente o dobro da média anual, né? Então esse foi o Noé. Sim. Zufo, dentro do tema aí, José e Noé, até no seu trabalho você coloca, né, a questão de que, e até uma coisa que eu fico muito preocupado às vezes quando eu vejo algum profissional falando, né, eu desenvolvi um modelo que está prevendo como vai ser o cenário daqui a alguns anos, e com uma certeza que a gente não tem, né, uma modelagem que nunca vai ser perfeita, sempre vai ter ali as suas variáveis que a gente não vai conseguir equalizar o sistema, né? E como você coloca no trabalho, a gente pode esperar o inesperado, muitas vezes, até como esses efeitos Noé, né? É algo inesperado, não tem como a gente prever com precisão, né? Mas dentro do possível, da esfera do possível, como que a gente pode evitar ou minimizar, né, esses impactos nas obras de infraestrutura? O José, né, o efeito José, talvez analisando séries mais longas, né, onde a gente consiga distinguir dentro dessa série mais longa esses períodos mais secos, mais chuvosos, e ali a gente utilizar a estatística, como a gente sempre utiliza, mas fazendo essa distinção, né, para não ter um valor médio geral, né?
Seria isso mesmo? E para Isso. o efeito Noé, né? Existe alguma forma da gente se precaver ou se proteger disso ou não? Então, eu percebi, mas só no 2 pontos, é que ele ocorre geralmente 6 anos no início, quando muda, ou nos 6 últimos anos no final. Pelo menos em 29 nós tivemos uma chuva muito grande em São Paulo, que inundou tudo, tanto é que essa foi o marco para definir as áreas de desapropriação das margens do Pinheiro, né, para fazer a retificação e aí desapropriar as áreas que foram inundadas nessa enchente de 29. E 29, então, ela mudou em 36, né? Foi 35, foi o último ano seco. Então, ela ocorreu no período úmido, 6 anos antes da chavinha virar. E depois ela ocorreu 6 anos depois que a chavinha virou. Foi em 82 para 83 e passou a chover mais a partir de 76. Então, deu 6 anos. Não sei se isso tem alguma correlação ou não tem, mas pelo menos foi uma coincidência de 6 anos. Mas a gente não tem como localizar, né, precisar onde vai ocorrer esse efeito no ar. Não, perfeito. Ô Zufo, e dentro desses desafios, né, que a gente tem nessa área hidrológica, hidráulica, né, olhando agora, tipo, daqui para frente, o que você acha que talvez seria um grande desafio para a nossa comunidade aí de engenheiros, hidrólogos, né, juntar forças, focar para desenvolver, né? A gente sabe que vai passando o tempo, a tecnologia vai entrando na engenharia, né? E muitas vezes vem de forma muito positiva, né? Facilitando ali as nossas análises com programação, software e tal. Mas, obviamente, nunca vai ser deixado de lado ali o cérebro pensante, né? Do engenheiro, do profissional, né? O que você, olhando daqui para frente, você pode olhar talvez como um grande desafio ou um passo que a gente precisa dar, né, dentro da nossa área de águas, assim, que você julgue importante ou julgue interessante? Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo agora, né? A engenharia brasileira, ela desconhece esse efeito, né? Essa variação decadal. E ele tem um impacto muito grande no dimensionamento de toda a infraestrutura hidráulica no país. Nós estamos sofrendo esse problema de energia justamente porque isso não era conhecido, né? Esse fenômeno não é conhecido. Agora que está se começando a estudar, né? Esses efeitos, esse impacto, mas principalmente obra de drenagem, ela é extremamente sensível a esses períodos. Se você vai usar modelos que você precisa calibrar a umidade do solo, se você pega um período que mistura esse longo período seco com úmido, o modelo ele vai na média, ele vai calibrar os parâmetros na média. Você teria que fazer a calibração do período seco e depois ver o que acontece no úmido, se mudam os parâmetros, né? Porque você muda ao longo do tempo o que vai ficar no solo de umidade, né? Então ele acaba mudando alguns parâmetros que são utilizados na calibração do modelo e passa a ser diferente. Então, se você pega o período que estava chovendo menos, antes de 75 e depois de 76, e mistura para fazer a tua calibração, você está misturando os dois períodos. Isso pode comprometer o teu modelo, né? A resposta que o teu modelo vai dar depois de calibrado ali, porque ele vai ficar talvez com um ajuste de baixa correlação. Não, perfeito, perfeito. Acho que é bem nessa linha mesmo. E até para a gente passar algumas, talvez, recomendações, algumas dicas, como eu comentei com você, tem muitos profissionais que estão no início de caminhada, início de carreira, de estudos, né? Dentro dessa área de águas, que tem se interessado também por essa área, né? O que você poderia, olhando aí para essa turminha que está no começo de carreira, começo de estudos e tal, né? O que você poderia recomendar para eles ou dar alguma dica que talvez para você foi importante ou que hoje você enxerga como importante para um profissional que está entrando hoje no mercado, que está buscando se desenvolver nessa área? O que você poderia recomendar, assim, Zu? Olha, essa percepção dessa variação das séries históricas, ela levou décadas. Não foi assim, eu comecei a trabalhar e percebi, fui vendo que tinha alguma coisa estranha, né? Principalmente quando ocorreu o rompimento de barragem no distrito de Souza, em Campinas, que eu tive que fazer um laudo, né? De causalidade, eu e mais 2 colegas da Unicamp, né? E aí que eu fui trabalhar com as chuvas e verificando, né? Que tinha dado uma chuva de 93 milímetros e tinha rompido 3 açudes dentro lá na APA de Souza, né?
E aí, olhando os dados da região, tinha um ano lá que tinha ocorrido 182 milímetros e não tinha acontecido nada. Então, por que um acontece e outro não acontece? Né? Então, depois teve as causas, né, do rompimento. Estudando aí que foi vendo, olha, tem alguma coisa estranha com a chuva aqui, porque a gente vê nas décadas de 50, 40, 60, que estava chovendo menos. E agora está chovendo mais. Será que é o aquecimento global? Aí por isso que saiu em 2004, esse laudo foi em 2002. Em 2004 foi essa da equação de chuvas são eternas, né, usando justamente essa definição. E somente em 2014, que uma aluna minha, Rita Palini, ela me trouxe aquele artigo do Guerreiro. E ela que falou do ciclo de Gleisberg poderia estar relacionado com essas variações que a gente observava nas séries. Tanto é que ela era para estar como coautora do artigo, só que esse artigo ele saiu assim, eu estava dando palestras sobre a crise do Cantareira e justificando, né, nessas mudanças climáticas, né, que seriam cíclicas, né, e mostrando os ciclos solares. E aí a editora da revista, ela entrou em contato comigo, ela queria que eu escrevesse aquilo que eu falava em palestra. Sim. E aí eu ia escrever com a Rita. Só que a Rita estava viajando para os Estados Unidos, estava em férias, eu não consegui falar com ela. Então eu tive assim, era para escrever em uma semana, eu estava ainda no final do semestre com atividade, correção de prova, dando prova, corrigindo exercício, então eu só fui pegar na sexta-feira à noite. Eu sentei tipo 6 horas da tarde, 2 da manhã, estava com o artigo praticamente esquematizado, mandei para ela, na segunda-feira de manhã já estava comigo, que era para ver se estava tudo ok, assim, mas ficou faltando bibliografia, ficou faltando a coautora, e eu falei, se isso aqui está bem, então está ótimo, porque a gente já vai para a impressão, né? Já ia para a publicação. E não deu tempo de colocar nada, então saiu sem uma revisão final ali, né, desse artigo, por causa justamente daquela oportunidade que nós, se não escrever nessa semana, a gente vai fechar a revista, não sai mais. Mas teria uma coautora, né, que é ela que trouxe justamente aquele artigo falando sobre esses ciclos lá. São mais do que 4, né? Naquele artigo, simplesmente, ele cita 4, mas são vários outros ciclos que existem no Sol, né, que podem ser considerados. Então, aquele conselho que você fala, olha, você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo, e se você faz isso com paixão, você vai sempre descobrir que quanto mais você estuda, mais aparecem pontos que você não conhece. Então, você vai descobrindo que o teu conhecimento que você pensava que era grande, ele tem muitas lacunas que ainda precisam ser buscadas, quais seriam as razões. Então, a gente está sempre buscando outras informações, e sempre vai achar, não, aqui tem alguma coisa que está errada. Então, você vai criando um sentimento, uma sensibilidade naquilo que você está trabalhando. Então, você desconfia, a hora que você bate no que tem alguma coisa errada, então você vai ver e você acha alguma coisa errada. E essas ligações você vai fazendo com o tempo, depois com a tua experiência, né? Com aquilo que você fez. Eu trabalho com chuva, eu te falei, já tem mais de 35 anos. Então, eu desenvolvi uma sensibilidade com esses dados, né? E perceber que existem muitas diferenças quando a gente considera esses períodos secos, longos, né? E períodos mais úmidos também longos. As estatísticas são diferentes. Então, se misturar tudo, a gente vai errar todos os projetos. E a nossa engenharia faz isso hoje. Né? Quer série longa para misturar tudo, né? Então a gente não sabe que existe essas variações, né? Porque de um ano para o outro a variação é tão grande, mas se a gente coloca numa escala maior, você calcular, por exemplo, média móvel de 10 anos, 20 anos, 30 anos, e vai buscar qual que é a máxima que você encontrou, qual a mínima. Aí quando você pega o período que ele calcula a média, você já vê que tem um integral entre um ponto e outro, né? Entre uma série e outra. Então, visualmente, você já consegue identificar que existem essas variações. Aí, quando você vai trabalhar a vazão desses períodos, a diferença é maior do que você achou na chuva. Você achou 10% da precipitação média de longo período, a vazão vai dar de 20 a 30. Ela vai ser mais impactada. Não, perfeito. Como você disse, né, quanto mais a gente vai estudando, mais pontos cegos a gente vai observando e tentando clareá-los, né, ao longo dos estudos, da busca, né? O que a gente sempre comenta no canal também é esse pensamento de não parar os estudos, né? Muitas vezes o pessoal tem uma ideia de que terminei a faculdade, peguei o diploma, agora estudar nunca mais, né? Mas é uma coisa que vai no caminho contrário a isso que a gente está falando aqui, porque
o que a gente aprendeu até hoje ainda é pouco, né? Se a gente viver mais de uma vida, ainda não vai conhecer tudo, né? E segundo, porque também vão se atualizando, né? Então, nosso conhecimento hoje, daqui 10 anos, 15 anos, talvez não tenha o mesmo valor, somente quando a gente fala de tecnologias, né? Então, se atualizar, né, é necessário, né? Então, acho que vai muito nessa linha, realmente. Osufo, eu queria mais uma vez aí agradecer a sua presença no podcast, agradecer o bate-papo aí, as ideias, as visões. Eu acho que o pessoal que está participando aqui com a gente vai ser muito positivo para eles, né, ter contato já com essa visão agora, né, porque a gente sabe que tem uma dificuldade também dessas informações chegarem, né, de uma forma mais rápida, né, como a gente está falando, o artigo foi feito em 2014 e eu tenho certeza que a maior parte das pessoas aqui ainda não estão muito ligadas, sabe, nessa questão, e acho que é importante divulgar cada vez mais, somente porque é um trabalho aí de muita qualidade que você desenvolveu, junto com a aluna que você citou aí também. Então, acho que a gente tem que fazer chegar isso ao máximo de pessoas possível, né? Então, agradeço demais aí o bate-papo, o compartilhamento das informações, da sua visão, da sua experiência, esse tempo aqui que a gente teve para conversar sobre esses assuntos. Mais uma vez aí dizer que eu sou um grande admirador do seu trabalho, né? Desde quando você foi meu professor na Unicamp, que impactou ali os meus estudos e foi um divisor de águas realmente, né? Então agradeço aí mais uma vez pelo seu empenho nessa área que você falando dá para sentir a paixão que você tem nesse assunto, né? Então hoje em dia quando a gente vê profissionais assim é de realmente dar um destaque, né? Ou realmente passar essa mensagem, né? De quando o profissional tem a paixão por aquilo que ele está fazendo, não é uma obrigação, mas é uma vontade mesmo de ser melhor naquilo, né? Então, te parabenizo aí mais uma vez, agradeço mais uma vez e passando para você as considerações finais aí para você fazer para a gente encerrar o episódio. Então, eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer conversar, principalmente desse assunto que eu acho muito importante para a engenharia nacional, né? Porque a gente vê muitas obras falhando, assim, que acabaram de ser projetadas e falhando. E quem que é o responsável? Às vezes é pelo próprio desconhecimento, né, da existência dessas variações ao longo do tempo. E os nossos manuais, né, de projeto, eles não consideram isso também. Então, nós temos um grande trabalho para revisão desses manuais, para considerar essas variações. E isso seria o que a melhoria, né, dos nossos projetos futuros, né? Porque as obras já foram construídas com essas equações, né, que vale para um período, mas não vale para o período seguinte, né, de 20, 30 anos. Por isso que eu falei, são eternas as equações de chuva, né? Então, agora nós entramos para ver aquela antiga do Vieira, de Campinas, ela pode valer agora para os próximos 20 anos, mas obra que vai durar mais do que isso, ela não vai ser suficiente novamente. Então, acho que é isso, a necessidade da gente estar sempre buscando informações novas para melhorar os projetos futuros, né? E isso vai impactar em menores danos materiais e humanos no futuro, se a gente consegue fazer as obras necessárias, né, para que ela atenda às necessidades dos dois períodos longos, tanto mais seco quanto mais úmido. Não, perfeito. Então é isso, queria agradecer mais uma vez. Grande abraço aí, Yusuf. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre as águas. Espero que você tenha gostado. Muito conteúdo aqui que talvez grande parte aí de vocês nunca tiveram contato direto, né? Então aqui uma grande oportunidade para vocês acessarem essa informação, revisarem esses conceitos, né? Tomarem conta, né? Dessas visões aqui que o Zuf compartilhou com a gente. Lembrando que nessa semana, na quinta-feira, nós teremos mais uma aula técnica aqui no nosso canal às 8 horas da noite, tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal para você estar por dentro das novidades e compartilhe esse vídeo com o seu colega engenheiro, profissional, técnico, estudante, que não tem acesso ainda, não teve acesso ainda a essas informações que são muito relevantes para nós que atuamos na área de águas, tá bom? Então, fiquem com Deus, grande abraço, até quinta-feira, tchau, tchau.